E aí, pessoal, beleza? De boa? Sejam bem-vindos ao canal Uso Pedagógico da Internet. Meu nome é Alberto Magalhães, eu sou professor do estado de Minas Gerais e esse canal tem por objetivo explicar e principalmente demonstrar o uso de instrumentos pedagógicos encontrados na internet. Vai deixando aí o seu joinha, inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E para iniciar com chave de ouro esse canal, nós faremos uma série de 8 vídeos, isso mesmo, 8 vídeos com demonstração prática na visão do aluno e na visão do professor e também uma explicação bem sintética, bem simples das ferramentas básicas que podem ser utilizadas junto com o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula como uma forma de organizar esses outros instrumentos práticos que se torna uma ferramenta extremamente poderosa para a educação, que é disponibilizado pela Google de modo totalmente gratuito. A Google disponibiliza diversos instrumentos, Google Agenda, Google Drive, o Gmail da Google, o YouTube, diversos instrumentos que podem ser linkados ao Google Sala de Aula ou ao Google Classroom. Esse Google Sala de Aula, esse Google Classroom, ele se torna uma ferramenta poderosíssima para a educação. E tudo isso de modo gratuito. O que é mais importante para nós nesse momento é isso, termos instrumento que possamos usar sem termos gastos nesse momento e conseguimos alcançar o êxito numa boa educação, num bom conteúdo educacional. Para essa série de 8 vídeos, nós trabalharemos da seguinte forma. Nós iniciaremos falando sobre o Google Sala de Aula, o método de organizar, criando turmas, colocando alunos, fazendo atividades, organizando o Google Sala de Aula. Falaremos também em vídeos específicos sobre o Google Meet, que a gente pode fazer reuniões pelo Google Meet com os nossos alunos, com os nossos estudantes. Falaremos também sobre o Google Formulário. O Google Formulário é uma ferramenta excelente para se fazer exercícios. Fazer exercícios pelo Google Formulário, ele já sai corrigido, já coloca a nota numa planilha para nós professores. Isso aqui, tanto para nós professores quanto para os alunos, é uma mão na roda. É um facilitador excelente. E para finalizar, nós falaremos de alguns outros instrumentos que também podem ser ligados ao Google Sala de Aula. Mas o nosso foco é isso, a organização do Google Sala de Aula, a utilização do Meet para ter um contato mais próximo com o aluno, um contato online com o aluno e o Google Formulários para a gente poder criar os nossos exercícios, as nossas atividades, os nossos instrumentos avaliativos para verificar a nota do aluno posteriormente. No vídeo de hoje, o objetivo é criar uma atividade no Google Formulários. Dessa forma, demonstrar para vocês como é simples criar uma atividade no Google Formulários. Essa aula será dividida em 2 partes. A primeira parte será dedicada exclusivamente à ferramenta Formulário ou Google Forms. E a segunda parte será dedicada a vincular o formulário ao Classroom, que é o foco dessa série de 8 vídeos. Hoje nós estamos no vídeo 3 de um total de 8 vídeos dedicados à organização de atividades e à aula por meio do Classroom. O Google Forms ou Google Formulários, ele permite criar perguntas. Que tipo de pergunta? Pode ser pergunta relacionada a uma pesquisa. Você gostou do evento? Sim, não, um pouco. Coloca essa pesquisa, as pessoas vão responder a essa pesquisa e vai gerar dados relacionados a essa pesquisa. Então, esse tipo de pesquisa não tem certo e errado. É se gostou muito, se gostou pouco ou se não gostou. E é possível também fazer testes, fazer questões com alternativas certas e com alternativas erradas, que é o grande foco dessa aula, desse vídeo da aula de hoje. O objetivo, então, da aula de hoje é demonstrar o básico. Google Formulários é um aplicativo que tem diversos recursos e a ideia é que a gente demonstre nesse vídeo o básico, como utilizar o Google Formulários, como fazer um exercício de questões fechadas, como fazer um exercício de questão aberta e na próxima aula, como vincular esse formulário, esse Google Forms ao Classroom, de modo que
o Classroom busque as notas que os alunos obtiveram no Google Formulário e gere para nós, professores, uma planilha com os dados do Google Formulário, ou seja, a nota que os alunos tiraram em diversos formulários vá para uma planilha e a gente consiga tabular e verificar a nota final de um aluno por meio do Classroom. Então vamos ao vídeo. Voltando aqui então ao e-mail do professor que nós criamos lá na primeira aula, o Google Formulário está dentre os aplicativos aqui nessas 9 bolinhas do canto direito superior do e-mail e aqui a gente vai buscar por formulários ou form, depende de como está formatado o seu e-mail, ele vai estar ou como formulário ou forms, que é esse roxinho. A gente clica nele e a gente já abre diretamente o Google Formulários. Aqui é possível a gente já pegar algum previamente preenchido e começar a editar esse formulário, ou a gente consegue aqui no campo direito, no campo esquerdo, criar um novo formulário. Então nós podemos criar um novo aqui em branco ou utilizar algum que já aí está pronto, que facilita um pouco a forma de criar. Nós vamos então na aula de hoje criar um formulário com questões fechadas e posteriormente criar um formulário que também tenha questões abertas e depois resolver esse formulário no e-mail do aluno para vocês verem como que fica esse resultado para o professor. Então vamos começar o nosso formulário, vamos clicar aqui em branco, ele já vai abrir já um formulário sem título. Nós vamos dar o nome a esse formulário e vamos criar basicamente um formulário de pesquisa, sem ser de teste, simplesmente para ver se o nosso aluno, por exemplo, vai utilizar um computador, se ele tem câmera, como que ele vai fazer para participar da aula. Então nós vamos colocar um título a esse formulário pesquisa de hardware, para saber qual hardware que o nosso aluno vai utilizar nas nossas aulas. Então, entrando aqui em pesquisa de hardware, no nosso formulário de pesquisa de hardware, a gente pode colocar a primeira pergunta: como você fará para acessar as aulas? Como você fará para acessar as aulas? Você utilizará computador, ou você utilizará um notebook, que o notebook tem câmera, tem o microfone, ou você utilizará um computador com microfone e câmera, ou ainda a outra opção, não tenho acesso apenas celular, por exemplo, apenas o celular. Eu crio aqui essa opção, coloco aqui a questão como obrigatória e pronto, eu já tenho o meu primeiro formulário. Esse formulário ele pode ser enviado para outras pessoas, eu consigo visualizar esse formulário, eu consigo enviar para outras pessoas para que elas respondam. Só como exemplo, eu posso vir aqui em enviar, vai aparecer para mim enviar por e-mail, enviar por link ou por link curto, URL curto, ou vai aparecer aqui para mim para eu colocar no meu site. Eu posso pegar e incorporar esse formulário em um site. Aqui nesse caso eu vou pegar somente esse link aqui e vou colocar aqui em outra aba para que você veja que o formulário já está lá pronto para ser respondido por algum aluno. Como você faria para acessar a aula? O aluno marca aqui e você já tem a sua pesquisa. Isso pode ser qualquer tipo de pesquisa. Pesquisa não tem resposta correta e errada. Basicamente, você quer buscar algum dado e esse dado vai ser fornecido pelo seu formulário de maneira totalmente tabulada. Então, marquei ali só para a gente ter uma resposta. E aqui dentro do formulário que você criou, já indica uma resposta para você. E a resposta marcada foi que 100% das pessoas utilizará o computador. Se eu colocar lá o formulário novamente, responder novamente, colocar computador com microfone e enviar, o próprio formulário já retorna a resposta aqui para quem fez o formulário e já fala, ó, metade das pessoas vai usar o computador e a outra metade, os outros 50%, computador com câmera. E aí por diante, eu posso enviar esse formulário para um número indeterminado de pessoas. Então o primeiro uso que nós temos para o Google Formulário é fazer pesquisas.
Outro uso que nós temos para o Google Formulário é fazer avaliações, exercícios avaliativos. Agora sim nós vamos com muita calma, porque são muitos detalhes na hora de fazer um teste, na hora de fazer um exercício. Eu vou vir aqui, clicar em branco, vou abrir um formulário em branco novamente, começar do zero o formulário. A primeira coisa é o título, então vou colocar aqui avaliação ou exercício avaliativo, avaliação de matemática, avaliação de matemática. Avaliação de matemática é o título do meu formulário. Aqui, eu aconselho vocês a colocar sempre o nome da pessoa, então a pergunta, qual o seu nome completo? Qual o seu nome completo? Essa pergunta ela vem como resposta curta e a pessoa preenche ali qual o nome. Coloca aqui como obrigatório. E já vai para uma segunda pergunta. Segunda pergunta, quanto é 20 mais 20? Qual o resultado de 20 mais 20? Qual o resultado de 20 mais 20? Coloca aqui uma interrogação e coloca as alternativas. 20 mais 20 é 220, 1220, 220. 20 mais 20 é 40. 20 mais 20 é 60. Coloca aqui as suas alternativas. Qual que é a grande questão? Aqui ainda não está permitindo que eu marque qual que é a resposta correta. Permite que eu duplique essa questão, permite que eu exclua, permite que eu torne ela obrigatória, eu já vou torná-la obrigatória. Aqui também nesses 3 pontinhos tem algumas opções, ir para a seção com base na resposta, que eu vou explicar isso daqui a pouco o que é, mas não permite que eu marque qual que é a resposta correta. Por que isso acontece? Porque esse formulário ele está entendendo que é uma pesquisa. Eu preciso indicar para esse formulário que isso aqui não é uma pesquisa, que eu estou fazendo uma prova, uma avaliação, um exercício avaliativo. Então eu preciso vir até aqui em cima e aqui eu tenho algumas opções, eu posso clicar aqui nessas 3 linhas e verificar as opções que eu tenho, tem questão de script, tem questão de adicionar colaborador para mexer, tem a opção de fazer uma cópia, de mover para lixeira, a opção de enviar, que eu já mostrei no vídeo anterior, e tem essa opção aqui que é a opção configurações. Na opção configurações, vai aparecer para mim essas outras 3 opções, geral, apresentação e testes. Para que eu possa preencher lá qual que é a alternativa correta e dar pontos para quem seleciona a alternativa correta, eu preciso vir aqui em testes, eu preciso marcar essa opção aqui, criar teste, e aqui automaticamente já aparece algumas outras questões para mim. Liberar nota imediatamente após o envio, liberar nota posteriormente, as pessoas responderem podem ver perguntas erradas, perguntas corretas, vou deixar tudo marcado. Aqui em apresentação, mostrar a barra de progresso, eu consigo embaralhar a ordem das perguntas, eu posso mostrar o link para enviar outra resposta, eu posso colocar uma mensagem aqui, ó, parabéns, sua avaliação foi concluída. Vai descansar. Eu posso colocar uma mensagem aqui que eu quiser e eu posso vir aqui em geral também e colocar, por exemplo, para coletar e-mail, para limitar uma resposta. Imagina que é uma avaliação, então você coloca aqui para limitar a uma resposta. Se você marcar isso, o próprio Google Formulário já te indica, ó, os participantes precisarão fazer login no Google. Então, se eu pegar esse link para esse formulário e jogar para alguém, mandar para alguém, essa pessoa tem que fazer o login no Google. Por quê? Porque o login vai identificar que aquela pessoa tem determinado e-mail e vai bloquear que aquele determinado e-mail mande mais de uma resposta. Então, se você já tem os seus alunos devidamente cadastrados, porque precisa do e-mail da Gmail para os alunos se cadastrarem na sua turma, então você já marca que limitaram uma resposta. Se você simplesmente está fazendo um formulário de pesquisa, aí você não marca, porque aí mais pessoas responderão ao seu formulário. No nosso caso, como se trata de uma avaliação para uma
uma turma dentro do Classroom, a gente vai marcar coletar e-mails, a gente vai marcar limitar a uma resposta, a gente não vai marcar editar após o envio e a gente vai marcar que é um teste. Feito todas essas modificações, a gente salva esse formulário e automaticamente aqui já vai aparecer esse link, esse local para eu colocar qual que é a resposta correta. Então eu marco a resposta correta, dou a pontuação que eu quero para essa resposta correta. Exemplo, essa questão vale 2 pontos. Eu não consigo colocar menos de 1 ponto, não consigo colocar pontuação quebrada, então é 1, 2, 3, 5 pontos, vale 2 pontos. Aqui eu venho e marco qual que é a correta. Resultado de 20 mais 20 é 40. Então eu marco aqui que é 40 e consigo colocar um feedback para a resposta do aluno também. Ó, sua resposta está incorreta. O correto seria 20, seria 40, que é 20 mais 20, o correto seria 20. Então, toda vez que alguém errar uma resposta, vai aparecer esse feedback para ele. Toda vez que alguém acertar a resposta, também vai aparecer, eu posso colocar um feedback também para aparecer para essa pessoa. No caso aqui, eu vou deixar em branco, não vou colocar nada para quem acertar a resposta. Feito a primeira questão, e eu posso colocar o número aqui também, posso colocar essa como a primeira questão, questão 01 ou primeira questão, eu posso vir direto e já adicionar outra questão. Mas se eu fizer isso, a visualização não vai ficar tão boa. Então eu vou adicionar um só para vocês verem depois, na visão do aluno, como que fica essa visualização. Então eu simplesmente venho aqui ó, nessa lateral, vou usar sempre esse local na lateral e clicar no mais. O mais é adicionar pergunta. Então eu coloco outra pergunta, ó, questão 02. Qual o resultado de 20 mais 20, qual o resultado de 4 mais 4. Pronto. Outra questão, resultado de 4 mais 4 é 16, o resultado de 4 mais 4 é 8, resultado de 4 mais 4 é 44. Como eu já fiz todas as alterações falando que isso aqui é um teste, eu não preciso mexer novamente. Eu simplesmente venho aqui em resposta correta, coloco lá a pontuação, como é uma questão mais fácil, ela não vai valer 2, vai valer só 1 ponto. Coloco aqui qual que é a correta. Qual que é o resultado de 4 mais 4? 4 mais 4 é 8. Pronto, dou OK e eu já tenho a minha segunda pergunta da minha avaliação. E aí por diante, não tem limite, você pode ir colocando quantas questões você quiser. Obviamente, não é aconselhável colocar muitas questões numa prova. Outra questão também é que aqui, após fazer essa prova, o aluno vai ter a opção de enviar. Enviou, o resultado pode aparecer para ele diretamente, já o tanto que ele acertou, o tanto que ele errou. Ou simplesmente eu posso vir aqui e bloquear isso. Então eu vou lá na parte de configurações e consigo bloquear a questão do resultado. Ele não vai ver o resultado após enviar. Então eu venho aqui em teste e coloco, ó, as pessoas que responderem podem ver. Eu tiro tudo isso aqui, eu desmarco tudo isso. Imagina que é uma prova. Se o aluno terminar de fazer e visualizar quais são as erradas, ele pode enviar para o colega e o colega vai tirar total. Então quando for uma avaliação, um exercício avaliativo, você vem aqui e retira as pessoas que responderem podem ver. Você tira essas opções de respostas e o aluno não vai ter acesso, pelo menos não no primeiro momento, às questões corretas ou incorretas. Além de formulários com as questões fechadas, também é possível fazer formulários com questões abertas ou questões para o aluno colocar lá foto do exercício dele. Então vamos fazer um só para vocês verem como que fica na visão do aluno posteriormente. Mesma coisa, vou clicar em formulário em branco, vou dar um nome para esse formulário, tipo prova de matemática, nome do formulário, então, uma prova de matemática. Aqui eu sempre sugiro colocar qual o seu nome completo. Se tiver diversas turmas, coloca também qual é a sua turma. Aqui já vem a questão. Aqui na hora de colocar a questão, eu posso colocar uma questão de diversas maneiras. Então, eu posso colocar assim, ó, faça o somatório de 2 mais 2 no caderno e poste a imagem da resolução.
Pronto, ele vai, estou falando para o aluno fazer o somatório de 2 mais 2 no caderno e postar a solução. Isso aqui não é uma questão de múltipla escolha. Então, eu preciso vir aqui, ó, nessa partezinha de múltipla escolha e selecionar qual tipo de questão que eu quero. Tem diversas opções de questões a serem feitas. Pode ser uma resposta curta, pode ser um parágrafo, pode ser de múltipla escolha, que é o mais comum, são as questões fechadas, pode ser caixa de seleção, pode ser lista suspensa, pode ser upload de arquivo, pode ser escala lineares, grade de múltipla escolha, grade de seleção. Aqui nessa opção ele vai ter que tirar uma foto do celular ou transformar a imagem do celular em PDF e vai ter que passar um arquivo para o formulário. Então o tipo de questão é upload de arquivo. Então na hora que eu clico em upload de arquivo, ele já faz algumas perguntas aqui para mim relacionadas ao upload de arquivo e vem a seguinte pergunta: permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive? O upload de arquivos será feito no Google Drive do proprietário do formulário. Os participantes precisam fazer login no Google quando perguntas com upload de arquivos são adicionadas ao formulário. O que significa? O arquivo que o aluno fizer o upload, que é subir para a nuvem, vai para o formulário, vai para o Drive do professor. Então aqui já te avisa, você quer permitir isso? A gente coloca continuar, porque a gente quer, automaticamente ele já está fazendo a questão. Aqui eu posso colocar, ó, permitir apenas tipo de arquivo específico, eu posso marcar aqui e colocar, por exemplo, que eu quero um arquivo PDF. Arquivo PDF, o aluno ele vai ter que transformar a foto em PDF para poder me enviar. Ah não, pode ser PDF ou pode ser imagem. Ele pode tirar uma foto também e enviar. O máximo de arquivo, um só. Tamanho de arquivo, 10 megas. Aqui eu coloco essa questão como obrigatória e o aluno ele vai responder essa questão colocando ali um upload de arquivo. Aqui eu posso vir e fazer outro tipo de questão. Eu posso fazer uma questão aberta para o aluno responder tal como o nome dele lá. Então eu venho aqui e coloco, ó, faça as contas do somatório de 5 mais 5. Faça as contas no computador. Então também é uma questão aberta, é uma resposta curta. Então eu marco ali resposta curta, ou se for alguma questão maior eu posso marcar o parágrafo, que aí ele vai ter espaço maior. Coloca aqui como obrigatório e está feito o meu formulário com questões abertas. Posso misturar questões fechadas com questão aberta? Esse é o ideal. Até sugiro para vocês que, se for possível, faça questões fechadas, porque vocês vão ver na visão do aluno que a questão fechada já sai a correção para o aluno e já sai a correção, o valor, a nota que o aluno tirou para o professor. Então facilita para os dois lados, mas existe diversos conteúdos em todas as disciplinas que precisa ser feito em questões abertas. Então, provavelmente, na hora que vocês forem fazer alguma atividade para o seu aluno, você irá mesclar questão fechada com questão aberta. Não tem problema nenhum. Lembrando que as questões abertas você terá que corrigir posteriormente. Diferente da fechada, que o gabarito, depois que você marcou a questão correta, o próprio gabarito já vai informar para o aluno se ele errou ou se ele acertou a questão. Quando foi feita aquela questão aberta, o Google Formulário indicou que o arquivo que o aluno for postar vai parar no Drive do professor que fez o formulário. Mas, afinal de contas, o que é Drive? Drive também é uma ferramenta sensacional disponibilizada pelo Google, e aqui nós já podemos ver, nesse e-mail que eu criei para essa aula, que 0 GB de 15 GB estão sendo utilizados, porque tem pouquíssima coisa nesse e-mail. 15 GB é muita coisa, dá para guardar muita coisa no Drive. E o que é o Drive? Nada mais é que podemos imaginar assim, um pendrive que fica em algum lugar do planeta que a gente nem sabe onde é, que fica lá e armazena esses arquivos nossos. É o que eles chamam de nuvem. Por que chama de nuvem? Porque a gente não sabe onde está armazenado esses arquivos. Ele pode estar no computador aqui no Brasil, ele pode estar no computador lá no Japão, mas a grande questão é, o gerenciador desse computador é a Google. Então a gente não pode colocar qualquer coisa dentro desse drive, porque a Google pode até barrar o nosso e-mail por causa de algum vírus ou alguma coisa que a gente coloque no drive. Mas no caso, como a gente está usando para questões educacionais, tudo que a gente coloque aqui voltado para questões educacionais vai ficar guardado no nosso drive
E a gente pode acessar o Drive aqui do lado direito também, lá nas 9 bolinhas. Vem aqui em Drive e quando a gente acessa, automaticamente a gente já vai para as nossas pastas dentro do Drive. Então aqui dentro desse e-mail que eu criei hoje, já tem aqui o Classroom, que é uma pasta voltada para aquela turma que eu criei lá. Se eu criar outras turmas, português, ciências, vai vir tudo aqui para dentro desse Classroom. E aqui também eu tenho uma pasta de prova de matemática. Por que essa pasta foi criada aqui? Porque dentro do formulário de prova de matemática, tem um local em que os alunos vão subir arquivo para a nuvem. Os alunos vão mandar arquivos e esses arquivos virão para essa pasta minha, porque fui eu, como professor, que criei essa pasta. Aqui também todos os arquivos que a gente colocar lá na turma dos alunos, lá como conteúdo para os alunos, vai vir parar aqui também no Drive. Então o Drive também é uma ferramenta excelente, disponibilizada gratuitamente até 15 GB pelo Google, e é muito importante a gente saber utilizar essas ferramentas. Aqui já estão os formulários que eu criei e é daqui que eu consigo puxar para o Classroom. Eu consigo aproveitar esse Drive para uma turma que eu nem criei esse formulário por meio do Drive para uma turma que eu nem criei ainda. Então é muito importante que vocês entendam que o Drive basicamente é como se fosse um armazenamento em nuvem, é um armazenamento em nuvem, mas basicamente é como se fosse um pendrive que está armazenando ali as suas aulas, os seus exercícios, os seus vídeos, tudo armazenado dentro do Drive e você tem acesso de qualquer computador que tenha acesso à internet. Agora que você já sabe como fazer um formulário com questões fechadas, com questões abertas, e já entende o que é o Google Drive, vamos explorar um pouquinho mais alguns recursos de maneira bem simples, de maneira bem sintética, alguns recursos do Google Formulário. Então a gente acessa o Google Formulários novamente, vem aqui em formulário em branco, iniciando o formulário, e vamos chamar esse aqui de avaliação de matemática top de linha, porque nós vamos usar alguns recursos um pouquinho diferente, só para deixar o formulário um pouquinho mais bonito, mais organizado. Então a primeira coisa que eu queria passar para vocês é, aqui nós podemos visualizar o formulário do modo como ele vai ficar na visão do aluno. Então terminei de botar o título, eu venho aqui, visualizo, é isso aqui que o aluno vai verificar. Esse símbolo que está aqui no canto inferior direito, que parece uma caneta, esse símbolo aqui, ele somente aparece para quem fez o formulário, para o dono do formulário, para o professor. Porque eu clicando aqui, eu consigo voltar à edição do formulário. Então o aluno ele não vai ver isso. Então aqui no nosso formulário, a gente simplesmente vai deixar ele mais bonitinho. Ele já está funcional do jeito que eu expliquei na parte anterior do vídeo, mas aqui a gente vai deixar ele um pouco mais agradável aos olhos. Então a primeira coisa, personalizar o tema. Tema de quê? Tema do formulário. Eu posso clicar ali e posso modificar o tema do formulário, mudar a cor dele, deixar uma cor mais agradável. Eu consigo colocar uma imagem. Imagina que eu estou dando aula de matemática, ou de física, ou de química, por exemplo. Eu venho aqui e coloco esses Erlenmeyers aqui de química. Já dá um tchan no seu formulário, já modifica um pouquinho a cara do seu formulário para aquilo que você vai ensinar nesse formulário, ou vai buscar ensinar nesse formulário. Aqui eu já visualizo novamente e lá eu já consigo ver que tem algumas vidrarias de química. Então já estou começando a deixar ele mais bonito. No formulário eu continuo fazendo a mesma coisa. Qual o seu nome? Qual o seu nome completo? Se tiver turma, pode colocar também a opção, marque aqui a sua turma. Aqui já é a primeira coisa do seu formulário. Para deixar ele mais organizadinho, eu posso utilizar um negócio que se chama quebra de seção ou adicionar seção. Eu venho aqui nesse sinal de igual e adiciono uma seção. Automaticamente o formulário ele já quebra da seção 1 para a seção 2. Eu já posso começar a fazer perguntas aqui na seção 2. Imagina que a seção 2 é uma seção de soma. Eu vou colocar questões de soma. Então eu coloco aqui soma. Eu posso vir também e colocar título e descrição e explicar, ó, nessa etapa vocês farão exercícios relacionados à soma. Pronto, eu estou informando para o aluno que aqui serão exercícios relacionados à soma. E posso começar a fazer exercícios tal como no anterior. Posso colocar questões abertas,
Posso colocar questões fechadas. Vou colocar aqui só uma questão aberta, 2 mais 2, 5 mais 5, só para o aluno ter aqui uma questão que é 10 ou 15. De novo, não está aparecendo aqui para eu marcar o gabarito. Por que que não está? Porque o formulário não está entendendo que isso aqui é um teste. Eu preciso ir lá em configurações, na aba teste, modificar para a criação de teste, venho aqui em geral, coloco para coletar o e-mail, se eu já tiver a turma pronta, coloco para limitar a resposta a uma, salvo, lá embaixo já vai aparecer resposta correta. Na hora de marcar a resposta correta, eu dou a pontuação, vai valer 1 e a resposta correta é 10. Agora eu já não quero mais fazer questões de somas, eu quero fazer questão de subtração. Então eu posso vir aqui e colocar outra seção abaixo da soma. Então aqui vai ser subtração. Eu vou fazer aqui exercícios sobre subtração. Posso colocar um título, posso colocar uma descrição para poder explicar e posso vir com uma questão. Quanto que é 10 menos 9? 10 menos 9. Quanto que vai dar 10 menos 9? E venho de novo para as opções. Vai ser 1, vai ser 50 e marco qual que é a opção correta, dou um ponto, vou dar 2 pontos nessa aqui, dou a pontuação e marco qual que é a resposta correta. Agora eu já não quero fazer de subtração mais, eu quero fazer uma coisa mais complexa. Então eu coloco o meu sinal de igual e aqui eu posso vir e começar a trabalhar, por exemplo, inequação de segundo grau, fração. Posso vir aqui e trabalhar fração. Imagina que dentro de fração eu quero trabalhar alguma coisa que envolva gráfico, por exemplo. Então eu venho adicionar pergunta e aqui na pergunta eu posso colocar uma imagem. Então aqui eu tenho o campo imagem. Eu posso ir lá no Google e pesquisar imagem, fração, matemática. Imagem sobre fração matemática. Vem uma imagem de uma fração e eu posso utilizar essa imagem, por exemplo. Essa imagem que está aqui, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com a questão dos direitos autorais, mas eu posso vir aqui, ó, copiar o endereço da imagem, vou lá nessa imagenzinha, nessa fotinha, coloco aqui, posso fazer o upload da imagem. Procurando no meu arquivo, eu mesmo posso criar uma imagem, tirar uma foto e subir uma imagem minha. Posso tirar uma foto com a câmera do celular aqui, com a câmera do notebook. Posso colocar por URL, que é o que eu copiei lá, que é o caminho da imagem. Então, posso colocar aqui, se eu não conseguir pegar a imagem, eu posso simplesmente dar um print no meu computador, salvar essa imagem em um formulário Google, salva a imagem lá no formulário Google e transforma essa imagem transformo esse print, essa imagem, em uma imagem maior e consigo subir para cá. Então, nesse momento, enquanto eu converso com vocês, eu estou pegando essa imagem, colando no PowerPoint, transformando ela em uma imagem para eu poder subir ela para o meu formulário. Então, eu venho aqui, salvo essa imagem na minha área de trabalho, ou salvo em algum local que eu saiba onde está, como JPEG, que é o formato que o formulário vai utilizar. Volto no meu formulário, já que eu não consegui colocar por meio de link, volto aqui no meu formulário e coloco por meio de upload. Eu venho e procuro a imagem está na minha área de trabalho, então eu venho aqui em apresentação 8, essa é a imagem aqui que eu queria, eu subo essa imagem como uma forma de explicação ou como uma forma de avaliação. Eu posso vir aqui e colocar uma pergunta. 2 dividido por 8 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. 2 dividido por 8 é a mesma coisa, ou seja, é o mesmo valor que 1 dividido por 50. E coloco o aluno para marcar qual que é a correta. Então, vou dar 5 pontos para essa questão, que ela é mais difícil, e a resposta correta é que 2 dividido por 8 é a mesma coisa, é o mesmo valor de 1 dividido por 4, vai dar o mesmo valor. Então, agora eu acabei de colocar uma questão diferente aqui, eu coloquei uma questão por meio de foto. Eu posso colocar uma questão também por meio de vídeos. Eu venho aqui, vou colocar uma questão mais complexa ainda, uma inequação de segundo grau, uma coisa bem mais difícil. Na hora de eu colocar a questão, para poder explicar o que é inequação de segundo grau, eu posso vir aqui na imagem, colocar alguma imagem, ou eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar assim, ó, assista ao vídeo a seguir e responda a questão. Então, eu pego esse texto, eu não vou colocar aqui como a questão agora, eu vou colocar um título, TT, título e descrição, vou colocar aqui,
Assista ao vídeo a seguir e responda a questão. E aqui, após esse título, eu vou colocar um vídeo. Então, eu vou lá no YouTube, mesma coisa, e consulto algum vídeo relacionado à inequação de segundo grau. De novo, cuidado com direitos autorais, mas aqui tem, ó, inequação em apenas 2 minutos. Eu posso colocar esse vídeo aqui e logo após esse vídeo eu posso colocar a pergunta: resolva a seguinte inequação. E o aluno tem que postar a resposta de alguma forma. Então eu posso vir aqui, colocar a pergunta e colocar assim: a resposta para a inequação do vídeo é 0. Geralmente é 0, né? É 0, 0. A resposta para a inequação do vídeo é 50. E coloco qual que é a alternativa correta de acordo com o vídeo. Precisa ser um vídeo do YouTube? Não, eu posso fazer um vídeo e subir o vídeo por meio de upload. Pode ser você dando aula para o seu aluno assiste ali o seu vídeo e responde a pergunta com base na aula que você deu, com base no vídeo que você colocou aqui para o seu aluno. E como que fica tudo isso aqui? A gente pode voltar lá e colocar para visualizar como que vai ficar esse formulário, que é bem mais interessante, digamos assim, visualmente mais bonito que o outro. A primeira coisa, a questão de separar por etapas, ó, etapa, sessão 1, sessão 2, sessão 3, na hora que o aluno vai ver esse exercício, ele só vai ver a sessão 1. Isso aqui é a sessão 1. Então ele vem aqui, coloca o e-mail dele, ele vem aqui, coloca o nome, João José da Silva, o e-mail é aluno2@gmail. Ele vem aqui, coloca o nome dele, aluno2. Colocou o nome, ele vai para a próxima etapa, para a próxima sessão. Aí vem só a pergunta sobre soma. Ó, nessa etapa vocês farão exercício relacionado à soma. 5 mais 5. Opa, 5 mais 5 é 10. Ele marca aqui e vai para a próxima. Aí vem a outra pergunta relacionada à subtração. 10 menos 9. Opa, 10 menos 9 é 1. Ele vai para a próxima, vai ter só o exercício relacionado à fração. Aí ele vai ver a fotinha, que nós colocamos a fotinha, e vai responder qual que é a alternativa que responde a pergunta dele. E vai para a próxima. Imagina que a próxima é uma questão aberta, que ele vai ter que colocar lá a resposta para a pergunta do vídeo. Aqui ele consegue assistir o vídeo com áudio, tudo certinho, diretamente do YouTube. Então a preocupação aqui com direitos autorais é até menor, porque ele consegue ver que é o vídeo de alguém. Olá, pessoal, Marcos Zaba. Se a pessoa pôs no YouTube, ela quer que as pessoas assistam. Então na hora que você acessa por meio daqui, automaticamente está assistindo o YouTube. É a mesma coisa de você colocar um link e pedir a pessoa para assistir o vídeo no YouTube. Terminou, o aluno vem, envia e está feito o formulário, um formulário um pouquinho mais bonito. Não que os outros não sejam bonitos, mas esse é um pouquinho mais trabalhado que os outros formulários que foram voltados somente para a parte funcional mesmo. Fazer um formulário de pesquisa, fazer um formulário com questões fechadas e fazer um formulário com questões abertas. Fechando o vídeo de hoje, então, nós vimos como utilizar o Google Formulário, uma utilização bem prática de como fazer atividades pelo Google Formulário. Então, nós fizemos um formulário com questões fechadas, fizemos outro formulário com questões abertas e fizemos um último formulário utilizando alguns recursos para tornar esse formulário mais bonito, mais apresentável. Fizemos também um formulário de pesquisa, que também é muito útil para essa área educacional, principalmente para verificar se os alunos têm algum equipamento para utilizar, igual o exemplo que foi feito durante a aula, para saber como que os alunos vão utilizar, ou qual equipamento que os alunos vão utilizar para acessar a aula, se é um computador com câmera ou se é um celular. Então, após esses 4 formulários, a gente encerra o uso básico do nosso Google Formulários. Na próxima aula, a gente vai ver como integrar o Google Formulário ao Google Classroom. Então, agora que você já criou uma turma e incluiu alunos, que foi a nossa primeira aula, a criação de a turma, inclusão de alunos, e que você já sabe organizar o conteúdo dessas aulas, que foi a nossa segunda aula, e que você já conhece também o Google Formulário, que foi essa terceira aula. Na próxima aula, nós iremos trabalhar como colocar os formulários no Classroom.
como colocar o Google Formulário, o formulário que você criou como atividade, como avaliação, dentro do Classroom, para que fique organizado dentro do Classroom. Bem como mostrar algumas outras formas de fazer atividades dentro do Classroom. Então não perca o próximo vídeo. Quem assistiu até o final, muito obrigado. Deixa aí seu like, é de graça, e até o próximo vídeo.